Audio Jungle. Audio Jungle. Olá a todos, para nós é um privilégio poder estar mais esta noite com o Tabernáculo de Oração. Este é um propósito que a Oasis TV teve juntamente com alguns líderes para podermos de alguma forma esta semana batalhar de tal forma que os céus sejam rasgados e abertos para que a provisão de Deus possa cair não só sobre as nossas vidas, não só sobre as nossas famílias, mas também sobre esta nação de Portugal e em todas as nações que nos estão a ver através da Oasis TV. Mais uma vez, muito obrigado. Para nós é um privilégio saber que por mais de 40 países a Oasis TV está a alcançar muita gente. E ontem, na nossa primeira emissão deste tabernáculo de oração, nós tivemos o poder de Deus em operação, não só neste lugar no estúdio. Posso-vos dizer que foi de tal maneira o rompimento aqui no estúdio que pessoas que estavam a assistir, elas foram tocadas. Por outro lado, também sabemos que houve alguns pedidos de oração, não foi muitos, não sei porquê, ou porque Deus está a operar de uma maneira impressionante, e então todos já estão a receber, ou então alguma coisa aconteceu, poderosa. Mas quero dizer que prepare-se, porque esta noite nós vamos ter connosco o pastor Nelson Viegas. Já vamos falar um pouco com ele. Atenção, este homem tem uma história de vida, não só uma história de vida de ministério de Deus, como também uma história de vida com coaching. Um homem que levou multidões à motivação, levou multidões a quando estavam mais abatidos, alguma coisa acontecia. Porque nós sabemos que quando nós, filhos de Deus, falamos a palavra de Deus, essa palavra é em poder. E quando a palavra é em poder, ela tem que fazer e tem que trazer transformação. E é por essa razão que nós estamos aqui esta noite. E quero-vos desde já apresentar também, não é a primeira vez, pastor Nelson Viegas. Olá, Pedro. Olha, para nós é um privilégio tu estás connosco mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez o convite. Ok, e olha, e deixa-me dizer-te que eu estou na expectativa. Sim. Sim, uma grande expectativa. Para já porque tu és um homem que estás habituado a falar para muita gente. És um homem que estás habituado a falar e a mover multidões. Tu és daqui, não está ninguém a ouvir. A fingir que você que está desse lado não me está a ouvir. Tu eras daqueles que conseguias pôr um auditório quase a andar de trapézio. Começando por mim a ser o primeiro a andar no trapézio. Ah, é? Sim, algumas vezes sim. Algumas vezes sim, ok. Mas olha, esta noite nós estamos num propósito esta semana, tabernáculo de oração. Porquê tabernáculo de oração? Porque nós entendemos, e tu sabes bem, que quando o povo de Deus se move em oração, ok, grandes coisas acontecem. Não é podem acontecer, acontecem. Porque Deus, quando se move, é para fazer as coisas acontecer. E nós hoje vamos falar de 3 assuntos muito interessantes, que é oração, intercessão e guerra espiritual. Portanto, não saia do seu lugar. Agora eu vou falar com o Nelson acerca de algumas coisas que têm a ver com o ministério dele também, ok? E que tudo vai estar interagido no propósito de hoje. Oração, intercessão e guerra espiritual. Não saia do seu lugar porque nós vamos passar para outra parte do estúdio, ok? Para podermos nos sentar e falar um pouco. Ok, Nelson, vamos? Olha, Nelson, eu sei que tu, para além de muita coisa, és pastor. É verdade. Ok. Pastor de um ministério que se chama Igreja Cristã da Cidade. Igreja Cristã da Cidade, que está em Corroios, ok? Que nós já vamos passar. Ok. Igreja Cristã da Cidade. Fala-me um pouco na cidade. Ok. Fala-me um pouco acerca deste ministério. Bom, a Igreja Cristã da Cidade é um projeto recente, não é, que tem início no início deste ano, portanto janeiro de 2016, não é? E no fundo resulta
resulta do chamado de Deus para uma direção, portanto, diferente. Sabes que nós às vezes falamos, e com razão, não é? E falamos muitas vezes, e é verdade, que Deus é um Deus de consensos. Mas muitas vezes também Deus é um Deus de ruptura. E nós gostamos sempre de pensar numa espécie de um deusinho bom, não é? Em que tudo aquilo que é ruptura, tudo aquilo que é desfazer, parece que não é próprio de Deus. Mas não é verdade. Nós, quando olhamos para a história de Abraão, por exemplo, vemos que Abraão foi chamado a uma ruptura com a sua família. Ele foi chamado a sair da sua parentela, e se ele não fizesse essa ruptura, portanto, Abraão não teria condições de cumprir com o plano que Deus tinha para a vida dele. E depois de estar algum tempo ligado, portanto, a um outro ministério, nós entendemos que era o tempo, portanto, de fazer uma mudança, de perseguir, portanto, um ministério mais evangelístico. E então foi um tempo de ruptura em que nós iniciámos, eu juntamente com a minha mulher, alguns irmãos, e avançámos então com a Igreja Cristã na cidade. Porquê este nome? Porque todas as igrejas são na cidade. Quando Paulo iniciou, portanto, o seu ministério apostólico, abrindo igrejas, todas as igrejas eram igrejas na cidade. Claro. E então, e as cartas que nós conhecemos são conhecidas por terem sido escritas, portanto, aos Gálatas, aos Filipenses, e no fundo, portanto, eram igrejas que estavam naquelas cidades. Portanto, o conceito de igreja na cidade é exatamente esse. Agora, tu depois podes-me fazer a pergunta de outra maneira e eu depois tenho que te responder também. Mas, em pleno século XXI, ano de 2016, faz sentido abrir mais uma igreja? Sim, eu penso que faz sempre sentido abrir uma igreja, e todos os dias devia abrir uma igreja nova. E fechar tascas. Exatamente, e fechar tascas, fechar discotecas, fechar, enfim, Várias e outro tipo, portanto, de lojas que aí estão. O número de pessoas que ainda não foram alcançadas para Jesus é imenso em Portugal. A taxa de cristãos verdadeiros em Portugal nascidos de novo é muito baixa. Portanto, todos nós nos devíamos regozijar pela abertura, portanto, de mais uma igreja. E as igrejas, pelas suas próprias características, não são todas iguais, de tal forma que elas propõem-se alcançar, eventualmente, públicos diferentes. Portanto, faz todo o sentido a abertura contínua, portanto, de mais igrejas. Já agora só mais uma questão. Eu estou de fora e o que é que me pode atrair para entrar na tua igreja? Ok. Primeiro eu ia corrigir dizendo que ela não é minha. Ok, pronto. Ainda bem. Isto foi uma rasteira. Ela não é minha, ela é a Igreja de Cristo. Aliás, foi ele que afirmou, portanto, em Mateus 18, que ele iria, portanto, fundar e construir, portanto, a sua igreja. Portanto, em primeiro lugar, a igreja é de Jesus. Por outro lado, nós assumimos-nos como uma comunidade de crentes, uma comunhão de crentes. Naturalmente tem uma liderança, portanto a igreja tem uma liderança, como não podia deixar de ser, tem um pastor, mas o pastor não é líder sozinho, portanto ele lidera com um conjunto de pessoas, de anciãos, de diáconos, que o ajudam, portanto, o pastor na liderança da igreja. Portanto, mas acima de tudo, portanto, a percepção que nós temos que ter é que a igreja é de Jesus, não é de nenhum pastor. Agora, respondendo à pergunta do Pedro, portanto, os diretos têm estas coisas, portanto, eles desaparecem, mas, respondendo à pergunta, o que é que levaria à tua igreja, o que é que me atrairia à tua igreja? Esta é uma das coisas muito interessantes e que eu, regra geral, contesto, portanto, nas igrejas. As igrejas não foram feitas para atrair ninguém. Elas não foram feitas para atrair público. O mandato de Jesus é para ir, não é para atrair. E eu acho que muitas vezes as igrejas estão a substituir, portanto, essa grande comissão, não é? Pela grande atração. E então o pressuposto é grandes bandas, grandes shows, grandes luzes, uma animação muito grande, em vez de um foco, portanto, no evangelismo. O que é que nós oferecemos às pessoas? Oferecemos palavra com profundidade. Portanto, nós investimos muito no estudo da palavra. Aquilo que nós acreditamos é que as pessoas são salvas pela pregação da palavra, ainda que entendamos que ter uma igreja contemporânea, moderna, pode ser uma mais-valia, mas não é efetivamente, portanto, o aspecto-chave
de uma igreja. Jesus Cristo, portanto, pregava a palavra, ele anunciava o reino através da pregação da palavra e não estava muito interessado, nem vemos grandes exemplos na Bíblia com Jesus irem grandes fanfarras atrás e grandes mestres de louvor, malabarismos e fazer coisas para atrair as pessoas. Jesus Cristo nunca teve grande preocupação em atrair pessoas. Jesus Cristo, a sua preocupação era deslocar-se às pessoas, a anunciar o reino. Portanto, ele não atraía, ele ia, ele dirigia-se às pessoas para pregar. Ok, então... Obrigado por teres voltado, Pedro. Não, sabes que os diretos, e nós estamos com o pessoal que está fora e está de férias ainda, mas acreditamos que quando há um propósito as coisas têm que fluir. E sabemos também que às vezes há assuntos técnicos que parece que nos querem estabilizar, mas nós só temos uma coisa a fazer, é passar por cima deles. Precisamente porque nós não estamos no ar, neste momento, não estamos com este propósito de tabernáculo de oração, como mais um evento, como mais um espetáculo de atração. Não, nós estamos, e daí a minha pergunta também para contigo, nós estamos com este propósito, juntamente com outros ministérios, e no qual o ministério que tu lideras também, a Igreja Cristã na cidade, precisamente porque nós queremos ver alguma transformação neste país e nesta área do Evangelho. Não é? E daí a minha pergunta ser assim quase um pouco de rasteira. O que é que atrai? Claro que nós sabemos que quem atrai é o amor de Cristo e mais nada, não é? Mas eu sei também que, paralelo à Igreja, tu tens um ministério que é o de volta ao Pai. Volta ao Pai, exatamente. Okay. O Ministério de Volta ao Pai cumpre, portanto, com princípios também que estão consagrados na Palavra de Deus, nomeadamente em Coríntios 5, onde diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e que fez de nós ministros da reconciliação. Portanto, basicamente, isso é o ministério de todo o crente. As pessoas têm uma tendência de dividir a sua posição na Igreja entre aqueles que servem e aqueles que assistem. O que é interessante percebermos é que na Igreja neotestamentária isso não existe. Portanto, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes e não existe, portanto, a posição de assistente na Igreja. Todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para servir. E ainda que haja dons e ministérios que são entregues a uns, pelo menos o ministério de todo o crente é o ministério da reconciliação das pessoas com Deus. Aquilo que Jesus Cristo veio fazer, portanto, reconciliando-nos a nós com Deus, também nós agora devemos fazer essa reconciliação, pregando e anunciando, portanto, a obra que Jesus Cristo fez. Pegando no tema que nós temos para falar hoje, e antes de nós entrarmos também nisso, eu sei que a tua igreja, que já tive o privilégio de estar lá, juntamente com a tua esposa Lau Kadosh, que por acaso apresenta um programa na Oasis TV, Momento Mulher, e que tem tido uma assistência fabulosa. Eu sei que vocês regem por princípios bíblicos, ok? E doutrinários, ok? E um deles é a oração. Sem dúvida. Ok. Mas nós, antes de continuarmos a falar, e porque este programa é um programa específico sobre oração, por essa razão o tabernáculo de oração, nós vamos orar, ok? Vamos desde já consagrar este tempo, ok? E todos aqueles que também nos estão a ver através da internet, entrem também connosco em oração. Nós vamos nos levantar, porque isto quando é para orar, eu parece que fico um bocado preso sentado. E nós vamos orar e vamos consagrar este tempo. Eu queria te pedir a ti, Nelson, que pudéssemos entrar neste espírito de oração, ok? Levar também quem nos está a ver daquele lado também, a entrar já num tempo também de procura e de oração e de busca. E também, se tu tens algum pedido específico de oração, olha, envia-nos um e-mail, envia-nos uma mensagem para o telemóvel, envia-nos uma mensagem também no Facebook, que nós depois vamos estar a orar especificamente por essa situação. Ok? Então, Nelson, vamos orar então. Okay. Paizinho querido, esta noite nós te damos graças. Tão somente pela oportunidade de podermos estar na Tua presença. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu estás no nosso meio, Pai. E a verdade é que não precisamos de sentir, Senhor, não precisamos de ter nenhuma experiência sensitiva, pois nós vivemos pela fé, não pela vista, Pai. Sabemos que é a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra não mente, Deus. E é com essa confiança que nós sabemos, Pai, que estamos neste momento no Santo dos Santos, na Tua presença, Senhor, por causa do Teu sangue derramado, ó Pai, naquela cruz do Calvário. Deus, esta noite entregamos este culto
nas tuas mãos, Senhor. Amém. Nós não queremos estar aqui com méritos pessoais, ó Deus, Amém. nem as nossas características pessoais, ó Deus, nem a nossa experiência, Deus, nem a nossa sabedoria, Senhor. Tudo isso nós reportamos como esterco, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, esta noite como servos teus para fazer a tua Aleluia, vontade, Senhor, para Sim, sermos Senhor. usados pelo teu Espírito Santo, Deus, para poder chegar às pessoas, Senhor, levar a tua Sim, palavra, Senhor. Deus, a quem precisa, Sim, Senhor, tocar, ó Deus, quem está Amém. connosco, quem nos ouve, ó Pai, e sermos verdadeiramente homens que nos vamos pôr na brecha do Amém. mundo, ó Deus, Sim, esta Senhor. noite por aqueles que precisam, ó Deus. Amém. Vamos orar por Portugal, Senhor, e pedimos Amém. a tua bênção sobre Sim, Portugal, Deus, Senhor. sobre os nossos ministérios, ó Amém. Deus. E acima de tudo, Senhor, entregamos nas tuas mãos, ó Pai, que aquilo que sai da nossa boca, Senhor, os nossos pensamentos levamos cativos a Ti, ó Deus. Tudo aquilo que queremos fazer esta noite é para a tua glória, Senhor. Amém. Porque a única coisa que existe, Aleluia. Senhor, e que merece a pena, Deus, é glorificar o Teu nome, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, quando a Tua glória desce, ó Pai, Tu tocas, Senhor, e tudo é transformado, Deus. Em nome de Jesus, Amém. Senhor. Obrigado. Abençoa, Deus. Abençoa Sim, este Senhor. serviço, Deus. Sim, Abençoa Senhor. quem está na parte técnica, Senhor. Abençoa quem nos está a ouvir em casa, Senhor. Abençoa todas aquelas pessoas, ó Deus, que neste momento precisam de Ti, ó Deus. A Tua mão não está encolhida que não possa tocar, ó Deus. E Tu és o Senhor do tempo, és o Senhor do espaço. Não existem limites para Ti, Senhor. Seja em Portugal, na China, no Japão, na Austrália, Deus. No Brasil, Senhor. Onde houver alguém a ouvir neste momento a Oasis TV, que a Tua mão possa tocar, Sim, Senhor. Senhor. Tu possas fazer sinais e maravilhas, ó Deus. Tu Amém. possas cooperar Sim. connosco esta noite, Senhor, transformando vidas, ó Deus, libertando, Senhor, aqueles que estão Amém. cativos, ó Deus, dando cura, Senhor, àqueles que estão doentes, em nome de Jesus, nome de ó Deus, Jesus. em nome de Jesus, Em nome de nós Jesus. proclamamos, Senhor, vitória esta Amém. noite, ó Deus. Aleluia. Proclamamos vitória esta noite, Senhor, amarramos, Amém. ó Deus, todos Sim. os espíritos contrários, nós Em os nome de destruímos em Jesus. nome de Jesus, Em ó nome Pai. de Há Jesus. liberdade, Senhor, onde o Em Teu nome Espírito de está Jesus. presente, em nome, Em nome de de Jesus, Jesus. e para a Tua glória, Senhor. Amém. Em Amém. nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Por que a oração tem importância na igreja cristã na cidade? É o momento mais íntimo de comunhão que nós podemos estar com Deus. Na verdade, isso é o que significa oração, é falar. E quando nós estamos aqui os dois a conversar, nós estamos a orar um para o outro. E quando nós estamos a conversar, nós estamos a ter comunhão. Então, quando nós oramos, nós estamos a ter comunhão íntima com Deus. Porque nós não oramos às pedras, nós não oramos às imagens, nós não oramos a coisas inanimadas. Quando nós oramos, nós estamos na presença de Deus, estamos a ter comunhão com Deus. E nesse momento nós temos a certeza que Deus ouve a nossa oração. Nós somos uma comunidade que vive por fé, nós temos sido tremendamente abençoados nos últimos tempos, temos visto a mão de Deus mover-se na nossa comunidade. E porquê? Simplesmente porque nós oramos, nós acreditamos que Deus ouve a oração do justo e que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós somos uma comunidade de oração, acreditamos muito no poder da oração, chamamos à existência as coisas que ainda não existem, simplesmente porque a palavra de Deus diz assim. Eu não sei se quando tu estiveres a ensinar sobre a oração, se vais falar alguma coisa sobre aquilo que acabaste de dizer sobre nós não oramos a pedras nem a figuras inanimadas. Não sei se vais tocar nesse assunto. Pois não sei se os Ok, pronto. Então eu vou fazer uma pergunta. Quando alguém fala para uma imagem, algo assim, é oração? Essa pessoa está a falar, não é? Ela Ok. está a orar. A questão que acontece é que essa pessoa não vai ter resposta, não é? Portanto, quando nós oramos, nós falamos. Nós podemos Ok. estar a orar e quando estamos a orar, estamos a pedir, estamos a falar, estamos a adorar. Aqui a questão é a resposta, é o feedback. Portanto, eu podia estar a falar, nós os portugueses temos esta expressão, falar para a parede. Okay? Se eu estivesse aqui a falar para a parede e eu não estivesse a falar com o Pedro, eu estaria a falar, mas eu não tinha feedback nenhum dessa parede. Se eu estiver a falar contigo, eu tenho feedback. Portanto, eu tenho resposta à oração, eu tenho confirmação. Quando nós oramos a Deus, quando nós falamos com Deus, o Deus vivo, okay? Nós temos resposta da oração. Portanto, nós não estamos a falar, como costuma-se dizer, quer dizer, ouvidos de bulbo, ou coisas do género, há umas expressões assim portuguesas. Portanto, o segredo da oração a Deus é porque Deus ouve a nossa oração e Deus responde à nossa oração. Então agora diz-me cá uma coisa. Guerra espiritual. Parece um nome muito forte. Sim. Mas é interessante que nós encontramos isso na palavra. É verdade, sim senhora. Porquê guerra espiritual? É interessante. Eu não sei se tu vais falar sobre isto. Claro que vais, não é? Mas Ok. é muito interessante o tema, porque isto é muito giro, porque nós temos três coisas. Nós temos a oração, nós temos a intercessão e nós temos a guerra espiritual. E quando nós falamos da guerra espiritual, muitas vezes confundimos o conceito. Porque quando nós pensamos em guerra, porque vemos um filme, nós vemos gritos. Nós vemos correrias, vemos ali uma confusão muito grande. E às vezes a guerra espiritual é confundida muitas vezes
com barulhos. Às vezes nós pensamos que estamos a fazer uma guerra espiritual, estamos a fazer um tipo de oração Claro. muito, Com muito barulho, muitos barulho, gritos, muita esquecemos confusão. que a questão da guerra espiritual não é o tipo de gritos que nós damos, Claro. nem a maneira como nós comportamos, mas é a quem nós falamos. Okay? Exatamente. Portanto, nós quando oramos a E o Deus. nível de poder com quem falamos. Exatamente. não é? Portanto, quando nós estamos a fazer guerra espiritual, nós não estamos a orar a Deus, ok? Nós estamos a usar o mandamento que o próprio Jesus nos disse para ordenar às hostes espirituais da maldade, Ok. aos espíritos demoníacos, portanto, às hostes espirituais da maldade, portanto, sejam elas onde elas estiverem, que estão nos lugares celestiais, para que saiam, para que abandonam. Portanto, não é uma oração, nós não estamos a pedir, portanto, nós estamos a ordenar, nós estamos a mandar. Portanto, o pressuposto da guerra espiritual é a ordem. Portanto, esse poder foi-nos dado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós entramos em guerra espiritual, nós não estamos a lutar com Deus. Então agora tenho uma pergunta para te fazer. Que alguém pode estar a questionar também. Quando é que eu tenho que fazer guerra espiritual? Eu tenho que fazer sempre guerra espiritual. Okay? Eu tenho que fazer sempre guerra espiritual. Primeiro porque nós vivemos no mundo, nós não estamos no mundo, e o príncipe deste mundo, ainda que vencido, portanto é o diabo. Ele é o príncipe deste mundo. Continuamente ele anda, portanto, em redor, buscando alguém, portanto, a quem tragar, e continuamente, portanto, ele lança os seus dardos inflamados para nos enganar, portanto, se fosse assim possível. Portanto, nós estamos continuamente, quando estamos a orar por alguém que está efetivamente enfermo, a enfermidade é um espírito que não é de Deus, porque nós, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Portanto, nós entramos em guerra espiritual quando ordenamos a um espírito de doença, portanto, que abandone, que saia de uma pessoa. Estamos em guerra espiritual quando ordenamos, por exemplo, a um espírito de depressão, portanto, que saia de uma pessoa. Estamos em guerra espiritual quando consagramos um espaço, não é? Que foi, enfim, consagrado, portanto, a outros deuses, e que nós ordenamos aos espíritos malignos para que saiam. Portanto, nós estamos em guerra espiritual sempre que nos dirigimos, portanto, às hostes da maldade. E quando entendemos que existem dois reinos, o reino de Deus Exatamente. e o reino do inimigo, Exatamente. que estão constantemente em guerra. Apesar de não haver um equilíbrio de forças. Exatamente, não existe, porque sabemos que Exatamente. que o reino de Deus é superior, Exatamente. incomparavelmente Exatamente. ao reino do inimigo. Não Há é? aqui uma coisa que é muito importante nós percebemos na guerra espiritual, que tem a ver com as legalidades. Okay? Nós não precisaríamos de entrar em guerra espiritual se o povo de Deus não desse tanta legalidade ao inimigo para poder atuar. Não é? Exatamente. E muitas vezes o papel do intercessor, o papel do profeta, o papel do pastor, o papel do homem de Deus na guerra espiritual é destruir as legalidades que muitas vezes as pessoas deram para o inimigo atuar na sua vida. Portanto, se nós andássemos debaixo da legalidade de Deus, portanto, o diabo não tinha poder para exercer a sua legalidade, porque ele não tem poder sobre a nossa vida, a não ser o poder que nós lhe permitimos ter. Então, muitas vezes o problema de nós termos que entrar em guerra espiritual é porque, de alguma forma, demos legalidade, portanto, ao inimigo para poder atuar sobre a nossa eu vida. iria sugerir uma coisa, Nelson, porque legalidade é um tema que não se ouve falar muito. Amém. Não se ouve falar muito. Eu iria sugerir o seguinte, iria sugerir que uma altura destas nós pudéssemos parar e conversar sobre a legalidade. Amém. Pode ser? Pode ok? ser, sim. Sabes porquê? Porque há muita gente, como não está acostumada a isto, de dar legalidade, ouve-se falar muito, tu deste legalidade ao diabo, deste legalidade a este, porque tu foste por ali e não devias ir, porque isso não é de Deus. Mas as pessoas não entendem. Já. Foi como este domingo. Ministrei sobre a paternidade, mas por revelação. E houve alguém, ok, que teve a revelação do Abba Sim. na sua vida Aham. e tem um testemunho interessante para nos contar. Ok? A irmã Odília, que está aqui no estúdio connosco, eu gostava que viesse cá à frente e pudesse contar o testemunho. Sabe? É o testemunho que faz mover o coração das pessoas. Eu gostava que a minha irmã pudesse chegar cá à frente, aqui ao pé de nós, diante das câmaras, que eu vou-lhe fazer umas perguntas, porque eu sei que neste domingo alguma coisa mudou na sua vida. É verdade. Este domingo nós estivemos a falar acerca da revelação da paternidade. E estivemos a ensinar acerca do que é ser filho e não ser mendigo. E falámos acerca do Abba. Ok? O Abba e o Pater. A diferença entre os dois. O Abba e a intimidade com Deus. E a nossa irmã, que já não conseguia dormir muito bem há muito tempo, naquela noite, conte lá. Eu já aqui senti um grande impacto quando o pastor mandou nós clamarmos Abba.
e eu comecei a clamar Abba, 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 e é uma emoção tão grande, uma coisa que entra dentro de mim que eu não sei explicar quando eu começo a chamar Abba. E fui daqui, e à noite, quando eu fui orar, eu comecei só a clamar Abba, 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 Abba. E chorei diante de Deus e derramei-me como nunca na minha vida eu tinha-me aberto com Deus, porque eu sentia Deus ali ao meu lado. Eu sentia-me embalada nos braços de Deus. E depois começou a entrar uma paz dentro de mim tão grande, que ela permanece até hoje. E eu nessa noite deixei-me dormir, foi até de madrugada. Então, recomenda Recomendo que as pessoas busquem a revelação da paternidade delas. muito, recomendo muito. Sabe o que é que isso faz? Isso dá legalidade para recebermos a paz de Deus, o Amém. amor de Deus, a Amém. tranquilidade de Deus, a graça de Deus. Foi maravilhoso. Eu não tenho palavras para descrever aquilo que eu senti. Amém. Irmã, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-la. Eu sei que estas coisas em frente à televisão, em frente a uma câmara, com tanta gente a ver-nos, às vezes parece que assusta, mas não. Sabe que quando nós confessamos aquilo que acontece e damos testemunho, sabe o que é que faz? Faz com que o inimigo perceba que a palavra, quando diz resistir ao diabo e ele fugirá, ele foge mesmo porque percebe que já não tem poder. Amém. Amém? E isto traz impacto também e alegria à vida dos outros. Muito obrigado, ok? Muito obrigado. Estão a ver o que é que acontece quando nós damos legalidade às coisas de Deus? Estamos aqui a ver uma mulher que não dormia já há muito tempo, em condições, não descansava, mas porque ela teve uma revelação do que é o Pai Celestial na sua vida. Ela deixou de ter uma atitude de mendiga. Pai, eu preciso. Pai, eu preciso. Pai, eu preciso. Pai. Não, ela começou a ter uma atitude de filho. Porque o mendigo é aquele que come as migalhas. Exatamente. E um filho é aquele que come o pão fresco. Amém. E come à mesa porque pertence à família. Amém. Amém. E olha, estes testemunhos, sabes, empolgam Sem tanto dúvida. e dão-nos um ânimo e uma vontade de continuar. Sem dúvida. Amém? Amém. E quando nós falamos em intercessão, tu lá na igreja tu fazes intercessão? Sim, claro. Faz parte. Vamos lá ver. Eu considero a tua pergunta assim um bocadinho estranha. Porque é de supor, de admitir que alguém não faça. Eu em direto não te digo, mas depois nos bastidores eu vou dizer porque é que fizeste as perguntas. Dá quase a entender que em algum sítio não se faz a intercessão. Eu não quero dizer que sim nem que não, Não, mas exatamente. Mas sim, a intercessão é muito importante, porque se eu pegar inclusive na expressão que nós estávamos a utilizar há bocado quando falávamos da oração, quando eu oro, eu falo com alguém, eu falo com Deus. Quando eu intercedo, é muito interessante o conceito e o significado da palavra intercessão. Eu falo com Deus, mas eu falo com Deus sobre alguém, acerca de alguém. E o que a palavra significa é eu converso com Deus, mas sobre uma outra pessoa sobre a qual eu lanço luz. Ou seja, há uma espécie de a minha intercessão, eu estou a conversar com Deus sobre uma terceira pessoa, mas o objetivo dessa conversa é lançar luz sobre a vida dessa pessoa. eu fiz esta pergunta precisamente porque isso dá trabalho. Sem Isso é um dúvida. preço a pagar. E nós, em estarmos aqui esta semana, ok, com o tabernáculo de oração, nós não estamos mais, não estamos a fazer mais do que intercessão. Sem dúvida. Nós oramos, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos a servir de veículo para colocar Exatamente. outras pessoas diante Exatamente, do Pai. diante de Deus. Nós estamos a levar Exatamente. situações e pessoas diante de Deus e estamos a iluminar, estamos a permitir, quando Exatamente. nós levamos essas pessoas a Deus, nós estamos a permitir que o foco de Deus, que os olhos de Deus se coloquem sobre aquela situação, se coloquem sobre aquela pessoa. Não é que Deus não veja tudo, não é que Deus precise de Claro que nós não. é que precisamos de interceder, porque nós é que precisamos de crescer na fé, precisamos de receber resposta à oração, precisamos de ser educados. Nós, tal como um aluno na escola, uma criança precisa de fazer testes para pôr à prova a sua sabedoria, para ele saber que sabe. E nós precisamos de fazer isto, de levar ao Pai em cumprimento daquilo que Ele nos ordena, mas para quê? Para que nós possamos ver a glória de Deus manifestar-se na vida daquelas pessoas. E é interessante, tu estavas a falar e estava a vir à minha mente uma coisa muito interessante. Que muitas vezes há pessoas que perguntam, mas porquê é que eu tenho que orar se Deus conhece tudo? E veio uma história interessante. Porquê é que Deus criou o homem? E porquê que quando Deus criou o homem, ok,
já havia uma série de árvores e de arbustos e de flores e isso tudo, mas ainda não tinha chovido na terra. É uma pergunta. Não, é uma pergunta, mas é uma retórica. Deus precisava do homem para cultivar a terra, para depois enviar a chuva, que era o que ia dar o crescimento. Exatamente. E isto é o nosso dever de oração. Exatamente. Nós sabemos que Deus pode responder sem nós pedirmos nada. Exatamente. E tantas vezes o faz. Às Exatamente. vezes nós dizemos assim, uau, oh Deus, obrigado, mas esta eu nem sequer tinha pensado que tinha que te pedir. Claro. E Deus, pelo seu amor, Ele faz. Yeah. Agora a questão é esta, é que se Deus fizer tudo, nós somos depois filhos mimados. E a questão não é só essa, Pedro, há mais. É porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, e tu estavas a falar há bocado da expressão Abba, que significa paizinho, ok? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. E às vezes não é preciso ir muito longe para nós percebermos como nos devemos relacionar com Deus se olharmos para a nossa família, o nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos. Claro. E nós sabemos o que eles precisam. Nós sabemos como é que é a vida deles, nós sabemos o que é a nossa... Mas não é isso que está em causa, não é o saber que está em causa. É a comunhão que nós temos uns com os outros, Exatamente. é a conversa, é o pegar em assuntos e permitir que nós possamos estar em comunhão a conversar uns com os outros. A comunhão com Deus não é muito diferente disto. É a gente estar, como marido e mulher estão, a conversar, a partilhar, a namorar. Assim também nós devemos fazer com Deus. Portanto, é um ato de namoro. No fundo, é muito interessante, eu acho muito piada isto, porque a Bíblia dá-nos uma palavra que é a palavra Yada. Não é? E então a palavra Yada significa conhecer. E ela tanto é usada para quando eu conheço alguém, ao lado, por exemplo, no Manel Viegas, para quando o homem e marido têm relações sexuais e conhecem-se. Portanto, ou seja, é uma fusão emocional, espiritual e física entre duas pessoas. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter connosco. E isso, naturalmente, só se obtém através da oração, só se obtém através do louvor, através da prática, da busca da presença de Deus continuamente. E é preciso, quando estamos na presença de Deus, que nós possamos dizer coisas a Deus e permitir que Deus fale a nós também. Porque quando nós estamos, às vezes, na presença de alguém, há momentos em que nós estamos só calados, agarradinhos e não falamos nada, mas há outras vezes em que nós precisamos utilizar palavras. Precisamos dizer que estás bonita, precisamos dizer que és belo, que te amo e coisas como estas. Porque isto alimenta, portanto, a nossa alma, faz-nos sentir bem. E nós precisamos ter esse relacionamento com Deus exatamente da mesma maneira. Deus tem ego? Cogito ergo sum. Eu penso que sim, não é? Descartes dizia, penso logo existe. Logo existe, não é? não é? Portanto, claro que sim, Deus tem ego porque ele é a essência. Nós é que pensamos que o ego é uma espécie de sentimento mau que é negativo. Ego é a essência da pessoa. Portanto, eu tenho ego porque eu sou. Ele é a essência do próprio ego. Eu gosto de ouvir dizer que, olha, gosto de ti, olha, estás bom, estás bonito. Claro. Eu gosto de ouvir isso. E qualquer um de nós gosta. Exatamente. Levanta a nossa autoestima, Exatamente. valoriza-nos. Exatamente. Valoriza-nos. Exatamente. Não E é Deus- que Deus precise disso, de ser valorizado, mas quando ele ouve isso, pai, eu amo-te, eu adoro-te. É como tu nós és- quando ouvimos dos nossos filhos. Aham. Quer dizer, eu dizia assim, olha, nós não nos alimentamos. Claro que nos alimentamos. Claro que eu me Claro, alimento cada vez alimenta, que o meu sim. filho diz, pai, eu amo-te, gosto muito de ti. Claro, Se isso é importante para mim, se eu sou feito à semelhança de Deus, por que é que eu posso admitir que não é importante para Deus? Claro que é importante para Deus. Deus diz isso, aliás, a expressão, e João diz isso muito bem, que nós vemos o amor que Ele, não que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou primeiro. Portanto, aquilo que nós fazemos é simplesmente devolver a Ele aquilo que Ele nos deu primeiro. Claro. Portanto, todas as expressões de amor que Deus teve para connosco e que se manifestam essencialmente na morte do seu Filho, portanto, nós devemos fazê-lo exatamente da mesma maneira. Deus deu-nos sempre o exemplo. Ele está continuamente a dizer que nos ama. Portanto, Ele pegou no povo de Israel e disse, eu sou teu marido, tu és minha esposa. Ele pega na igreja e diz, eu sou o noivo, tu és a noiva. Portanto, há uma relação de amor profundo entre estas duas pessoas, estas duas entidades, que é Deus e a igreja. Deus e o crente. Olha, eu não sei se tens mais alguma coisa para falar acerca da Igreja Cristã na cidade. Ok? Sim, talvez só dizer que nós, como é um projeto recente e começou há pouco tempo, nós começamos primeiro com um grupo pequeno reunidos em nossa casa, que é como regra geral as igrejas começam, depois transferimos, portanto, para uma garagem onde começamos, portanto, crescemos um pouco, rapidamente atingimos, portanto, o limite da garagem e neste momento nós vamos sair. Estamos a
meados de outubro, sensivelmente, estaremos num espaço novo, já com capacidade para muitas mais pessoas, e que oportunamente depois nós também iremos, aliás, tu estás convidado para pregar, portanto, na inauguração. Muito obrigado pelo E oportunamente nós vamos informar todas as pessoas. Será aqui na zona da Amora, portanto, se será Amora, Fogoteiro, portanto, será ali naquela zona. Nós estamos em Porroios, mas queremos nos movimentar ali para a zona da Amora. Sim, porque vocês têm gente de vários sítios, Sim. Moita, Exatamente. E então vamos inaugurar um espaço novo, se Deus quiser, lá para meados de outubro. Iremos fazer depois uma inauguração, naturalmente, e informar todas as pessoas para nos visitarem na inauguração. E a Oasis TV vai ter o privilégio também de estar convosco, mas também de poder vos prestar o serviço, de dar a cobertura a toda a inauguração e inclusivamente de fazer algo em direto também, ok? Portanto, já sabes que podes contar com isso, ok? Tá bom. Então olha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar agora o resto do programa nas tuas mãos. Eu sei que tu tens uma palavra poderosa para nos passar, antes de nós entrarmos depois em toda a área da oração, da intercessão e da guerra espiritual, ok? Amém. Olha, o tempo é teu e... Sim, eu vou pedir apenas que orasses por mim. Com certeza, está bom. Olha, se você está aí em casa e acredita que Pastor Nelson Viegas é um homem de Deus, mesmo que você não o conheça, quero lhe dizer que aqui só entra gente em quem nós temos confiança e que partilham da mesma fé e do mesmo princípio. E eu quero desafiá-lo a si, a estender a sua mão direto ao monitor pelo qual você está a ver este programa e junte-se em oração a nós aqui no estúdio para pedirmos para que, não que a graça de Deus, porque a graça de Deus já está, não o poder de Deus, mas para que haja uma revelação. Amém. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ó Deus, nós queremos te pedir, Pai, uma revelação poderosa, Senhor, do Teu Espírito sobre a vida do Teu Filho. Amém. Neste lugar, Senhor. Nelson Viegas é o Teu Filho, a menina dos Teus olhos, Pai. E em nome de Jesus eu te quero pedir, Pai, revelação agora sobre a sua vida, para que quando Ele abrir a sua boca, ser a palavra de poder e de autoridade, palavra que transforma, Senhor, e que Ele possa falar os mistérios que estão escondidos ainda no teu coração, Senhor, para este tempo, neste lugar, para aqueles que estão aqui no estúdio e para aqueles que nos estão a ver através da Oasis TV em qualquer lugar do mundo, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Está à vontade. Muito bem. Então, boa noite a todos, paz do Senhor, a todos aqueles que nos estão a ouvir em casa. Realmente que Deus se mova, portanto, esta noite na nossa vida. E eu queria pedir, de alguma forma, a todas as pessoas que estão em casa hoje, que dessem uma oportunidade a Deus. Naturalmente que nós às vezes pedimos a Deus para nos dar uma oportunidade. Às vezes nós oramos mal, porque nós pedimos coisas a Deus que Deus já nos deu. Nós pedimos coisas a Deus que Ele está desde o início disponível para nos entregar. E nós muitas vezes pedimos a Deus para nos dar uma oportunidade, e aquilo que eu vos peço esta noite é que deem uma oportunidade a Deus. Ele está à porta, Ele está a mover-se, nós estamos a pregar aqui, Deus não tem limitação de tempo, Ele tem o dom da ubiquidade, Ele está presente em todo lugar, Ele é super poderoso, Ele consegue alcançar os nossos corações, independentemente do fuso horário, da distância, do país, da língua. Deus não conhece limitações. Então aquilo que eu te peço esta noite, e é como se fosse a minha oração a ti, é que tu dês uma oportunidade a Deus esta noite. Tu permitas que a palavra de Deus fale ao teu coração, que aquilo que vai ser pregado e anunciado esta noite possa surtir efeito na tua vida e que tu possas permitir que Deus em ti. É como se eu estivesse a lançar um desafio. Eu, ao estar neste momento a falar estas palavras, eu lembro-me de uma parábola que Jesus Cristo deu às pessoas e que depois explicou aos seus discípulos. Ele falava sobre a palavra. Ele dizia que um semeador saiu a semear e que ele lançou, portanto, a semente em terra. E a semente que foi lançada em terra, diz que alguma dela caiu junto ao caminho.
foi pisada e acabou, portanto, por não dar fruto. Diz que outro tipo de semente caiu junto, portanto, a pedras, tinha alguma areia, rapidamente ela deu fruto, mas também depois acabou por vir o sol e ela acabou por morrer. Portanto, Jesus chama a este sol as vicissitudes da vida, do mundo, os prazeres da carne, todas estas coisas, e aquela semente acabou por murchar. Mas há uma outra semente que caiu em boa terra, e diz que essa semente que caiu em boa terra deu bom fruto, que ela se multiplicou, cresceu. Então o meu desafio para ti esta noite, a minha oração a ti esta noite, é que tu abras o teu coração e deixes que esta palavra caia no teu coração de tal forma que ela possa dar fruto, que ela possa frutificar e abençoar a tua vida. Amém? Eu quero vos falar nesta mensagem de hoje. Vocês vão estranhar o tema da mensagem, mas Jesus Cristo tem montes de títulos, não é? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz. Portanto, Jesus Cristo tem muitos títulos. E eu achei que podia criar um outro título para Jesus. E eu vou-lhe chamar Jesus, o Senhor da Brecha, ou Jesus, o Homem da Brecha. E vocês vão perceber o que é que quer dizer Jesus, o Homem da Brecha. Mas eu primeiro quero ler uma passagem convosco e que fala do início do ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo começou a pregar, quando Jesus Cristo anunciou o seu ministério, e nós vemos esta passagem em Lucas 4, versículos 16 a 19, e diz assim: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. É interessante que Jesus Cristo leu o capítulo 61, portanto, do livro de Isaías, e ele afirmou, quando fechou o livro, ele entregou ao assistente e disse: hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Amados, é muito interessante nós percebermos aqui algo que é muito importante. Jesus Cristo não leu o versículo 2 do capítulo 61 de Isaías. Se ele tivesse lido o versículo 2 do capítulo 61, ele teria acrescentado: e o dia da vingança do nosso Deus. Amém? Ele teria dito que a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor e depois o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus fez algo extraordinário. Ele fechou o livro antes de ler esta passagem. E ele, ao fechar o livro em cima desta passagem, ele impediu o dia da vingança do nosso Senhor. O dia em que Deus virá para julgar o homem pelas suas obras. Amados, e isto é muito, muito importante. Por causa desse ato de Jesus Cristo, nós vivemos 2016 anos de misericórdia e de graça. Se Jesus Cristo não tem fechado o livro, a profecia do ano da vingança do Senhor começava a cumprir-se naquele momento, e nós hoje não estávamos a viver da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Por isso, este continua a ser o ano em que nós continuamos a apregoar o ano favorável do Senhor. Continuamos a apregoar que Jesus continua a curar. Continuamos a apregoar que Jesus Cristo continua a libertar. Continuamos a apregoar as boas novas de Jesus Cristo. Porquê? Porque este ainda é o ano aceitável do Senhor. E é interessante, amados, que este ano já dura há 2016 anos. Ele vai terminar um dia. Nós não sabemos quando é o dia da segunda vinda de Jesus Cristo, mas não é inteligente da nossa parte termos a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, termos a oferta de Deus sobre a nossa vida e nós estarmos a recusar Deus na nossa vida. Amados, nós estamos a viver 2016 anos de graça e misericórdia de Deus porque Jesus Cristo se colocou na brecha. Jesus Cristo colocou-se naquele espaço, okay? Naquele espaço que havia, que separava o homem de Deus. O homem, por causa do seu pecado, o homem, por causa da sua rebeldia, estava separado de Deus e Jesus Cristo colocou-se nessa brecha.
Amados, para percebermos a mensagem de hoje, eu tenho que explicar alguns conceitos primeiro. Primeiro, o que é que significa brecha? A brecha é a parte mais frágil de uma muralha. É o elo mais fraco, portanto, da nossa vida. E eu vou explicar isto. Antigamente, quando os reinos entravam em guerra entre si, as cidades, regra geral, as cidades importantes estavam muralhadas, estavam muradas. E havia a estratégia para entrar, portanto, dentro de uma destas cidades, ou era destruir a porta, tomar a porta da cidade, ou então abrir uma brecha na muralha. Quando se abria uma brecha na muralha, rapidamente, portanto, ou algum tempo depois, aquela cidade acabava por cair, porque por aquela brecha, portanto, os inimigos conquistavam, portanto, a cidade. Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então é como que se existisse uma brecha, como se existisse um espaço entre Deus e nós que foi causado pelos nossos pecados. Deus é santo, okay? Deus é luz, a luz não tem convivência com as trevas, então os nossos pecados nos afastaram de Deus. Mas eu quero dizer aqui uma coisa, os nossos pecados só nos afastaram da comunhão com Deus. Porque Romanos 8 diz que nada nos poderá separar do amor de Deus. Portanto, independentemente dos nossos pecados, independentemente do tipo de vida que nós estamos a fazer, independentemente do tipo de buraco onde nós estamos, não importa o grau de negritude da vida de cada um de nós, o amor de Deus está sempre lá para connosco. A Bíblia diz que nada nos poderá separar do amor de Deus, nem o pecado. Eu vejo algumas vezes pessoas erradamente dizerem que o pecado nos afasta de Deus. O pecado pode nos afastar da comunhão com Deus, mas o pecado não nos afasta do amor de Deus. Deus ama-nos e amou-nos, estando nós mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Ele amou-nos quando nós estávamos em pecado e continuará a amar o homem, porque essa é a sua essência. Aquilo que nos impede, efetivamente, o pecado impede-nos de estar na comunhão com Deus, de estarmos em intimidade com Deus. Amém? Outra coisa que nós precisamos de perceber, e percebemos o que é que significa brecha, portanto, é esta separação, é como que um buraco, portanto, numa muralha. O que é que significa orar? Okay? Orar significa conversar. Quando nós oramos a Deus, significa que estamos a conversar com Deus. Significa que estamos a ter intimidade com Deus. E é preciso que percebamos que em oração não somos só nós que falamos. Nós falamos e deixamos que Deus fale ao nosso coração, que Deus fale à nossa vida. Comunhão, portanto, são duas entidades, duas pessoas a conversarem uma com a outra. Orar não é uma coisa que deva parecer tremendamente espiritual, que só algumas pessoas conseguem fazer. Porque se nós conseguimos falar com o homem da bilheteira, do autocarro ou do comboio, se conseguimos falar com a nossa mulher, com os nossos filhos, se conseguimos falar com a pessoa da loja onde fazemos as nossas compras, conseguimos falar com Deus. Falar com Deus não é diferente do falar com outra pessoa qualquer. Por isso é que muitas vezes as pessoas pensam que confundem orar com rezar. A reza é um ato de idolatria, de vã repetição, não é uma conversa. Por exemplo, quando nós falamos com as pessoas com quem conhecemos todos os dias, nós não rezamos a essas pessoas. Nós não levamos lá com palavras feitas e frases feitas, porque não estamos a estabelecer uma comunhão. Orar é simplesmente conversar com Deus. É nós chegarmos junto de Deus, falarmos aquilo que vai no nosso coração, contarmos o nosso dia, contarmos os nossos problemas, contarmos as nossas alegrias, derramarmos-nos diante de Deus e permitir que Deus fale ao nosso coração também. Desta forma nós estamos a ter uma conversa com Deus. O que é que significa interceder? Significa que estamos a falar com Deus, sim, mas estamos a levar a Deus uma terceira pessoa. Mas não estamos apenas a levar a Deus uma terceira pessoa, estamos a colocar luz sobre a vida dessa pessoa. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos muito interessantes. A intercessão não significa apenas falar. Interceder significa fazer algo por essa pessoa. Significa entrar na vida dessa pessoa, impactar a vida dessa pessoa e fazer a diferença na vida dessa pessoa. Tu tens uma história muito interessante que aconteceu com Ló. Ló era sobrinho de Abrão. Em determinada altura houve uma guerra entre 9 reis e Ló foi levado cativo.
Abraão o que é que fez? Abraão intercedeu por Ló de que maneira? Ele pegou nos seus homens e foi estabelecer uma guerra contra aqueles reis para recuperar, portanto, o seu sobrinho Ló. O que é que Abraão fez? Abraão colocou-se na brecha pelo seu sobrinho. Abraão pôs em risco pelo seu sobrinho. Portanto, interceder não é apenas dizer umas palavras, Senhor, lembra-te do Manel, lembra-te do Joaquim. Se tu podes fazer alguma coisa pelo Joaquim, se tu podes fazer alguma coisa pelo Manuel, então vai e faz, porque pecas quando sabes que podes fazer o bem e não o fazes. Interceder não é apenas falar, interceder é entrar na brecha, é correr riscos, é tomar o lugar daquela pessoa que fez o que Jesus Cristo fez por nós. Tens outro exemplo, com Ló, em Sodoma. Abraão intercedeu junto de Deus. Quem se pôs na brecha foram os anjos que foram a Sodoma retirar Ló, portanto, do meio daquela iniquidade. Tens outro exemplo, Israel no Egito. Israel estava debaixo do cativeiro, 400 anos de cativeiro, e Moisés, portanto, colocou-se na brecha para libertar o povo, portanto, daquela escravidão. E se realmente alguém se pôs na brecha foi Moisés, filho da filha do faraó, homem importante no Egito, um estratega fabuloso, podia ter a sua vida ali calminha, mas não, ele levantou-se para defender o seu povo. Aos 40 anos de idade ele teve que fugir do Egito, 40 anos viveu ele no deserto, e aos 80 foi chamado para libertar o povo de Deus. Moisés meteu-se, colocou-se na brecha. Mas tens mais. Nínive, okay? Jonas. Deus colocou Jonas na brecha. Para quem conhece a história, cerca de 120, 130 mil pessoas foram salvas por causa da pregação de Jonas. Durante 100 anos, Nínive converteu-se, portanto, ao Senhor. Porquê? Porque Jonas foi anunciar o Evangelho, colocou-se na brecha por causa do povo de Nínive. Amado, agora presta muito bem atenção àquilo que vais ouvir neste momento. Em Ezequiel 22:30, está uma passagem que é tremenda para a vida da igreja. O Senhor diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas não achei ninguém. Amados, se nós lemos os capítulos 20 até ao 24, nós percebemos que Deus faz um juízo tremendo sobre Israel, sobre Judá. Deus traz à evidência o pecado de idolatria de Israel e de Judá. O castigo que havia sobre o seu povo era tremendo por causa da iniquidade praticada por Israel e por Judá. E diz o Senhor que procurou dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Um homem que se pusesse numa posição de mediação entre Deus e o homem. Alguém que se colocasse no muro e que aproximasse Deus do homem. Alguém que levantasse a sua voz e dissesse: Deus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Um homem que se levantasse e clamasse: Deus, perdoa porque eles não sabem distinguir a mão esquerda da mão direita. E diz o Senhor: não achei ninguém. Quando Deus não encontra ninguém para interceder pelo povo, o povo vai em cativeiro, amados. E nós temos uma responsabilidade muito grande aqui. Todo o crente tem uma responsabilidade muito grande. Quando o crente não intercede, aquele que devia ser o alvo da intercessão pode muitas vezes continuar e ficar em cativeiro. Israel foi para o cativeiro, Israel foi para a Babilónia, Judá foi para a Babilónia, ficaram em cativeiro. Quando não existe ninguém que se levante para interceder pelos outros, as pessoas ficam em cativeiro. E esta palavra é muito importante para todos aqueles que são crentes que possam estar a ouvir esta mensagem. Há muita gente que está em cativeiro porque o povo de Deus não está a interceder. Há muita gente que está em prisões porque o povo de Deus não está a interceder. Há muita gente que está morta nos seus pecados porque o povo de Deus não está a interceder. Quando falta intercessão na vida das pessoas, o povo fica em cativeiro. O povo não é liberto. Amém? Sabe o que é que significa estar na brecha? Quando não há ninguém para se colocar na brecha, o destino do homem é o cativeiro. Sabem, isto é uma coisa que mexe com o meu coração de forma tremenda. Há pessoas que estão a acreditar que ainda existe uma brecha e que estão separadas de Deus.
Há pessoas que estão a acreditar que existe uma brecha e que estão separadas de Deus. Deixem-nos contar uma história que é a história mais importante que nós podemos conhecer de toda a Bíblia. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio colocar-se nessa brecha que separava o homem de Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados e por causa das nossas ofensas. Havia uma dívida, okay, que estava sobre nós. Jesus Cristo veio colocar-se nessa brecha. A cruz do Calvário significa a aproximação, o fechar o gap, o fechar o espaço que nos separava de Deus. E as pessoas hoje não sabem isso. As pessoas pensam que por causa dos seus pecados e das suas iniquidades continuam separadas de Deus. É que já não existe brecha. Nós temos que perceber, enquanto crentes, que já não existe brecha. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele fechou a brecha que separava o homem de Deus. Mas existem muitas pessoas hoje com medo. Existem pessoas hoje que vivem com medo. Que o medo domina a sua vida. Porque o erro de Adão que trouxe o medo à vida das pessoas continua a vingar na vida das pessoas hoje. Porque as pessoas julgam que estão separadas de Deus por causa dos seus crimes, dos seus pecados, quando a brecha já foi selada por Jesus Cristo. Existem pessoas que estão com vergonha, pessoas que não veem a Cristo, que não veem a Deus porque acham que Deus as está a julgar, pessoas que não veem a Jesus porque acham que não são dignas de Jesus, pessoas que não têm um relacionamento com Deus porque acham que não são suficientemente boas para ter um relacionamento com Deus. Então há pessoas que estão a sofrer aquilo que não deviam sofrer, pessoas que vivem em angústia, pessoas que estão a viver sem esperança, pessoas que se julgam sem valor, porque por causa dos seus atos, daquilo que têm vivido, dos seus sentimentos, mas principalmente porque estão enganados. O Senhor Jesus Cristo disse que não veio condenar o mundo, mas sim salvar o mundo. Existe um que veio para matar, roubar e destruir a tua vida. O inimigo da tua vida, o acusador, o diabo, esse veio para roubar a tua autoestima, esse veio para roubar o teu amor próprio, esse veio para roubar as tuas finanças, esse veio para roubar a felicidade e a alegria da tua vida. Jesus Cristo veio para que tu tenhas vida e vida com abundância. Já não existe mais separação entre o homem e Deus. Jesus Cristo fechou esse gap, Jesus Cristo fechou essa brecha. Ele colocou-se na brecha e aproximou novamente o homem de Deus. Nós hoje temos, por causa da obra de Jesus Cristo, nós somos próximos de Deus. Nós estamos próximos de Deus. O apóstolo Paulo dizia que Ele não está longe de forma que não possa ser alcançado. E Deus está a chamar. Eu me lembro que desde que o homem pecou pela primeira vez, desde que o homem no jardim do Éden pecou e se escondeu e se fugiu com medo, a primeira palavra que nós encontramos na Bíblia foi Deus a dizer: onde estás? Deus entrou no jardim e perguntou: onde estás, Adão? Onde estás? É interessante, é Deus que continuamente está à procura do homem. O homem vive dizendo que devia procurar Deus, mas é Deus que está à procura do homem. Continuamente Deus estende a sua mão. Continuamente Deus manda as suas mensagens de amor. Continuamente Deus se aproxima do homem para o resgatar, para o buscar, não lhe imputando os seus pecados. Sabem porquê? Porque foram imputados a Jesus Cristo na cruz do Calvário. O diabo anda a enganar a tua vida dizendo que não tens valor, dizendo que não vales, dizendo que a tua depressão existe porque as circunstâncias à tua volta assim o obrigam, que a tua doença está lá porque a doença é natural do ser humano. É mentira. Jesus Cristo pagou naquela cruz do Calvário para tu teres liberdade, para tu teres libertação, para tu teres vida, para tu teres amor, para tu teres gozo, para que todas aquelas coisas boas, o melhor desta terra, os melhores frutos desta terra são para a tua vida por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não existe mais separação entre ti e Deus. Portanto, se tu estás a viver abaixo daquilo que tu podias viver, esquece, essa vida não é para ti. Jesus Cristo tem uma vida muito mais abundante para ti. Por isso Jesus Cristo, Ele chama, tal como Deus dizia: onde estás, Adão? Jesus Cristo hoje também diz: onde estás, Pedro? Onde estás, João? Onde estás, Cristina? Onde estás, Manuel? Onde estás, Fábio? Onde estás, Portugal? Onde estás, China? Onde estás, América? Onde estás, Ásia? Onde estás, Suíça? Onde estás, Angola? Deus está a chamar o povo ao arrependimento. Deus está a chamar o povo a uma comunhão com Ele. Deus continua todos os dias a dizer: onde estás? E tu só tens que responder: estou aqui, Senhor. Estou aqui, eis-me aqui. Toma a minha vida. Recebe a minha vida. Eu preciso de Ti. Eu quero a abundância que existe em Ti. Aleluia! Jesus Cristo é o homem da brecha.
E eu quero dizer-te a ti, não deixes que a tua mente te engane. A razão pela qual tu não estás feliz, a razão pela qual tu não tens vida abundância, é porque tu andas a deixar que a tua mente te engane. Tu estás a julgar a tua vida de acordo com os teus valores, quando Jesus Cristo não te julga. Deus não te julga, sabes porquê? Porque todo o julgamento Ele pôs na pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se colocou naquela brecha por ti. Amém. E quando o homem não percebe isto, o homem está a desperdiçar a maior oportunidade da sua vida. Por isso, meu querido, esta noite que eu estou aqui a fazer por ti é interceder junto de Deus pela tua vida. Enquanto eu estou a falar, eu estou a dar legalidade a Deus para que Ele atue na tua vida. Deus está a olhar para a tua vida, a torcer por ti, a dizer assim: filho, diz que sim. O Espírito Santo está a falar ao teu coração, está a falar, a convencer-te que tu precisas da abundância de Deus na tua vida. E esta minha pregação é a legalidade que Deus precisa para entrar na tua vida, para mudar a tua vida, para transformar o teu viver, para fazer de ti uma pessoa abundante, para que tu possas colher os frutos desta terra. Para que toda a depressão em nome de Jesus Cristo saia da tua vida. Para que toda a infelicidade em nome de Jesus Cristo saia da tua vida. Para que toda a dívida em nome de Jesus Cristo saia da tua vida. Para que todo o temor em nome de Jesus Cristo saia da tua vida. Para que toda a doença em nome de Jesus Cristo saia da tua vida. Para que todo o espírito que não é de Deus em nome de Jesus saia da tua vida. Esta é a guerra espiritual que neste momento nós precisamos fazer para a tua vida. Em nome de Jesus, ordenar que todo o espírito que não é de Deus está amarrado na tua vida em nome de Jesus, destruído. E se tu estás a ouvir esta palavra em casa, diz: eu recebo em nome de Jesus, eu recebo a bênção em nome de Jesus, eu recebo a salvação em nome de Jesus, eu recebo a cura em nome de Jesus, eu recebo a plenitude do reino de Deus na minha vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amado, Jesus Cristo meteu-se naquela brecha. E João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ouve, nós às vezes lemos a passagem muito depressa. Diz que Deus amou o mundo, mas depois acrescenta: de tal maneira. Tu sabes o que significa de tal maneira? De tal maneira significa de uma maneira especial, de uma maneira abundante, de uma maneira que ultrapassa o entendimento do homem, de uma maneira divina. Deus não se limitou a amar o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo como não podia amar mais. Ele amou o mundo na plenitude do seu ser, na plenitude do seu amor. E sabe o que é que isso fez? Fez que Ele tivesse enviado o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, o único Filho que Ele tinha. Ele próprio se fez homem para vir morrer por nós naquela cruz. Ele se fez homem para vir tomar o lugar na brecha que nos separava de Deus. E Ele fez isso há 2000 anos atrás. E eu vou repetir para que tu percebas. O pecado hoje não faz separação entre ti e Deus. Olha para aquilo que eu estou a dizer. Ouve atentamente as minhas palavras. O pecado não faz separação entre ti e Deus. O que faz separação entre ti e Deus é a tua vontade. O que faz separação entre ti e Deus é a tua capacidade de dizer sim ou não a Deus. Porque Jesus Cristo já preencheu a brecha. Jesus Cristo já se pôs no meio. Jesus Cristo já criou a ponte entre ti e Deus. E Ele está-te a convidar a passares essa ponte. Ele está-te a convidar a entrar de uma equipa vencedora. Aleluia! Esta é a equipa que ganha os campeonatos todos. Esta é a equipa que não perde. Esta é a equipa das medalhas de ouro das Olimpíadas. Esta é a equipa do reino. É a equipa que vive para sempre. É a equipa que tem os salários mais altos. É a equipa vencedora em nome de Jesus. E tu não precisas de fazer nada a não ser dizer sim. Eu reconheço Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal. Eu aceito que Ele se meteu naquela brecha que me separava de Deus. Eu aceito e reconheço que eu não estou mais separado de Deus. Eu aceito e reconheço que Jesus Cristo morreu por mim. Eu aceito e reconheço que Ele é o homem da brecha. Amém. Ele pode ser o Rei dos Reis, Ele pode ser o Senhor dos Senhores, mas para ti esta noite Ele é o homem da brecha, o homem que se meteu no lugar onde tu devias estar, o homem que construiu uma ponte entre ti e Deus. Toda a dívida que te separava de Deus, Jesus Cristo pagou.
Todo o pecado que te separava de Deus, Jesus Cristo apagou. E toda a ira de Deus, Jesus Cristo aplacou. Não existe mais condenação para a tua vida. Se alguém te condena é a tua consciência, mas sabes o que é que a Bíblia diz? Maior é Deus que a tua consciência. Maior é Deus do que o teu coração. Tu podes dizer assim, mas tu não conheces a minha vida, tu não sabes aquilo que eu fiz, tu não sabes os pecados que eu cometi, tu não sabes o quão bandido eu era, tu não sabes. Nem preciso saber, meu querido. Não preciso de saber sequer. Deus é maior. Sabes, a Bíblia em Atos, nenhum outro nome há pelo qual o homem possa ser salvo. Jesus Cristo é o nome sobre todo o nome. Então tu nomeias o nome, tu dizes assim, criminoso, o nome de Jesus é mais alto. Tu dizes adulto, o nome de Jesus é mais alto. Tu dizes bandido, o nome de Jesus é mais alto. Tu dizes assassino, o nome de Jesus é mais alto. Tu dizes o que tu nomeares, o nome de Jesus é mais alto. Qualquer que seja a situação que tu estejas na tua vida, o crime que tu tenhas cometido, qualquer que seja o nível de pecado em que tu tenhas vivido, o nome de Jesus é mais alto. E é este nome que pode transformar a tua vida. É este nome que pode mudar a tua existência para sempre. Amados, nós estávamos a falar de intercessão. Quando nós intercedemos, nós levamos as pessoas a Jesus. Quando nós intercedemos, nós pegamos naquelas pessoas que até nem conhecemos, que é aquilo que eu estou a fazer esta noite. Eu não sei quantas pessoas estão a ouvir, não sei em quantos países é que nós estamos, não sei quantas centenas, se dezenas, se vintenas, se milhares de pessoas nos estão a ouvir esta noite. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, neste momento, o meu Espírito está a falar com o Espírito do Pai. E o meu Espírito está a interceder por cada um de vocês neste momento. E estamos a dar legalidade ao Senhor Jesus Cristo para atuar na tua vida. Não há impossíveis para Deus neste momento. Tu que estás a ouvir a minha palavra e que estás a saber que eu estou a interceder por ti neste momento. O Espírito Santo está a falar ao teu coração. O Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, transformar a tua vida. Neste momento Deus está desejoso que tu digas sim, entra na minha vida, entra na minha casa, transforma o meu viver. Por causa desta intercessão que nós estamos a fazer agora, Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para trabalhar na tua vida. Portanto, eu não sei o que é que tu estás a viver, mas neste momento diz sim a Jesus Cristo. Ele vai transformar todo o teu viver. Amado, Hebreus 7:25 diz assim: portanto, pode também, reparem bem, salvar perfeitamente, ou seja, salvar na perfeição os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amado, vê isto, ouve com atenção aquilo que eu te vou dizer. A Bíblia diz aqui, portanto, ele, Jesus, pode também salvar perfeitamente os que se chegam a Deus por intermédio de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos aqueles que se chegam a Deus através de Jesus Cristo, diz aqui a palavra, que Ele pode salvar perfeitamente. Não é só salvar, é salvar na perfeição, salvar com a plenitude de tudo aquilo que a salvação significa. E diz mais, vivendo sempre, para quê? Para interceder por eles. Então, aquilo que Jesus Cristo está a fazer neste momento, aquilo que Jesus Cristo faz todos os dias da sua vida é interceder por mim e por ti. Amados, e deixa-me dizer-te uma coisa, a oração de Jesus Cristo não fica sem resposta. Aquilo que Jesus Cristo pede ao Pai, Ele obtém, recebe do Pai, porque Ele e o Pai são um. Portanto, Jesus Cristo está todos os dias a interceder por aqueles que são da sua equipa, por aqueles que são do seu clube, por aqueles que são do seu time, por aqueles que são um juntamente com Ele. Portanto, Jesus Cristo neste momento está a interceder por ti para que tu entres nesta equipa, para que tu entres neste time, para que tu tornes um exatamente com Ele. E Jesus Cristo vai viver todos os dias da sua vida, que sabes quantos são? Eternamente. Para fazer o quê? Para interceder por ti e por mim. Porque naqueles momentos em que tu precisas, naqueles momentos em que tu estás mais fraco, Jesus Cristo está lá a interceder por ti. Ele está a pegar em ti, está-te a dar força, está-te a levantar, está-te a ajudar na caminhada, está-te a levar para sítios onde tu nunca pensaste ir, está a trabalhar o teu potencial para níveis onde tu nunca pensaste chegar, está-te a dizer, filho, aquilo que tu pensavas que podias ser é muito pouco comparado com aquilo que podes ser em Cristo. Maior é aquele que está em Cristo do que aquele que está no mundo. E tu estavas no mundo, mas agora em Cristo a tua vida muda completamente. Eu quero fechar esta mensagem, tal como comecei, dizendo que quando Jesus Cristo fechou o livro, Jesus impediu o dia da vingança de Deus. Ainda hoje podes encontrar salvação em Cristo Jesus. Amanhã tu não sabes se será tarde demais. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus Cristo vai voltar. Não sabemos nem o dia nem a hora em que nós vamos partir.
Mas sabemos que Deus criou esta oportunidade para ti e para mim. Deus criou esta oportunidade para cada um de nós. Deus criou esta oportunidade para que tu pudesses ter um encontro com Jesus Cristo no dia de hoje. A brecha do muro está tapada. Aquilo que te separava de Deus foi anulado. Tu, este momento, estás em condições de te apresentar diante de Deus, limpo e lavado e transformado pelo sangue de Jesus Cristo. É a única coisa que tu precisas de fazer, é dizer: sim, Jesus, eu quero. Eu quero terminar esta noite agora, antes de nós orarmos pelos vários temas que estamos a orar, eu quero orar especificamente pela tua vida. Eu quero orar por ti que estás aí em casa. Eu não te conheço, eu não sei o que é que tu tens vivido, mas eu sei que Deus pode fazer o impossível. Ele é o Deus dos impossíveis. Para Deus não existem impossíveis. Eu queria te convidar a fechares os teus olhos, queria te convidar a entrares na presença de Deus, a fechar os teus olhos e ouve com atenção esta oração. E repete comigo a oração que eu vou fazer neste momento. Pai querido, eu tenho vivido a minha vida longe de Ti. Eu tenho vivido a minha vida longe dos Teus caminhos. Eu tenho achado que eu era suficiente para cuidar da minha vida. Eu tenho achado que eu era suficiente para dar rumo à minha vida e controlar o meu destino. Mas eu percebo-me hoje que existe alguém que há 2000 anos morreu por mim naquela cruz daquele Calvário. E eu percebo esta noite que todos os meus pecados podem ser perdoados em nome de Jesus Cristo e que eu posso nascer hoje em novidade de vida. Por isso, neste momento, confessa estas palavras e diz comigo: Senhor Jesus, eu te recebo esta noite no meu coração e te aceito como o meu Salvador pessoal. Eu creio no meu coração e por isso confesso com a minha boca que tu, Jesus Cristo, és o meu Senhor, és o meu Rei e, acima de tudo, és o meu Salvador. Eu te recebo esta noite no meu coração e eu aceito a tua morte, o teu sacrifício naquela cruz do Calvário. E por isso, neste momento, eu proclamo que estou livre, que estou salvo, que estou liberto, que estou curado, em nome de Jesus. Recebe a bênção, meu querido. Que o Senhor Jesus te abençoe. E se tu precisares de alguma coisa, procura a Oasis TV, manda-nos um e-mail. Nós estamos cá para continuar a orar por ti e para abençoar a tua vida. Amém. 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 Muito obrigado, Pastor Nelson. Sem dúvida nenhuma que palavra de poder é a palavra que traz salvação. Amém. E nós temos visto muita gente a vir a Jesus. E esta palavra foi uma palavra que creio que foi poderosa para trazer aos caminhos do Pai. Amém? Mas sabes, nós temos alguns assuntos em que vamos orar e quero chamar também a nossa irmã Cristina, ok? Atrevia-me também, eu sei que nós temos recebido algumas coisas, algumas mensagens através da internet a perguntar se está cá a nossa pastora Lau Kadosh. E nós temos respondido está. E acontece que ela está. Não sei se ela quer vir dar um olá a quem está a perguntar. Eu creio, Pastor Nelson, que seria uma honra ela poder dar um olá. Sem dúvida que sim. Ok. Pastora, sabe, isto é tão informal. A Oasis TV, a programação da Oasis TV é tão informal. O importante é a nossa presença. Sabe, eu creio que o Senhor não olha para conforme nós estamos. Eu sei que tu és uma pessoa que gostas de te apresentar, mas eu não sei. Mas estás apresentável. Mulher bonita não precisa de se apresentar. É verdade, é como eu, homem bonito também não. Ok. Eu não sei, mas eu vi mensagens, enquanto estava na Regi, de alguém a perguntar se ele ao Kadosh estava. Regi, como é que se chamava a pessoa? Pastora Antónia? Ok, pronto. Pastor António e além de outra senhora que eu vi lá escrito também. Mas pronto, queres dar um olá para quem está lá em casa e que perguntou por ti? Olá, boa noite.
Eu realmente não vim para apresentar hoje. Desculpa lá, tô normal. Então, mas de qualquer forma, um beijinho para quem está aí do outro lado e que se lembrou de mim. Que Deus abençoe seu coração. Espero que essa palavra tenha falado diretamente contigo nessa noite. Que Deus te abençoe. Ok, mas não vais sair porque nós já uma vez que estás aqui já ultrapassaste esta barreira. Você está me enganando. Não estou a enganar, não. Eu não posso fazer uma coisa dessas diante das câmaras, diante de tanta gente que acredita em mim, ok? Portanto, eu não estou a enganar. Mas já que estás aqui vais orar, sabes? Porque não há nada melhor que uma mulher para orar pelos filhos. Amém, sem dúvida que sim. Ok? E então nós vamos começar a orar por aí. Nós temos aqui algumas coisas, alguns pedidos que têm vindo, especificamente na área da saúde, que temos visto. Mas especificamente hoje veio ao meu coração algo que nós deveríamos de orar, que é na área da depressão. Okay. Eu hoje recebi um telefonema de uma rapariga que tem 30 e poucos anos, que de um momento para o outro começou a passar por uma fase complicada. Ela está com medo de estar sozinha. Está com medo, está desesperada. Ontem à noite foi para o hospital, porque estava com medo. E o medo já está a levá-la. E então eu quero pedir também que, aliás, ela pediu para nós orarmos, ok? Já estive a orar com ela, já tive um tempo com ela em oração, mas nós vamos orar. E vamos orar não só por ela, como também por outras pessoas que podem estar a viver toda esta situação. E vou pedir à Lau que possa, a pastora Lau Kadosh, que possa orar por esta área dos filhos, ok? E também na área da saúde, especificamente na área da depressão, ok? Antes de começar a orar, depois quero te pedir a ti, Nelson, que possas orar pela liderança do país, de Amém. Portugal. Amém. Primeiro-Ministro, Presidente da República e tudo isso, porque este é o nosso propósito, Amém. é estarmos a interceder, ok? E depois peço também à irmã Cristina que ore, mas vamos deixar as coisas fluir e ver por onde é que nós vamos e que vai chegando mais, ok? Pastora Lau. Amém. Irmãos, vamos orar então, vamos orar pelos filhos e vamos colocar também essa questão da saúde, especificamente dessa irmã e de todos vocês que estão aí do outro lado ou que estão conosco aqui no estúdio da Oasis TV e que precisam de uma intervenção do Senhor na sua vida. Então, que a graça do Senhor esteja nos acompanhando. Pai, nós te honramos nessa noite, Senhor, pela tua presença santa. Não, Senhor, que o Senhor não estivesse onde nós estamos, mas, Senhor, nós sabemos que no ajuntamento dos santos o Senhor se faz presente, mas o Senhor também se faz lá na casa de cada um que está ouvindo agora, Senhor, a nossa ministração, a nossa oração. E Deus, nós te pedimos agora especificamente, de acordo com esses motivos que foram colocados aqui, eu apresento os filhos, Senhor, de cada um de nós no teu altar. Senhor, tu sabes que muitas vezes nós, Senhor, caminhamos as nossas vidas e fazemos aquilo que nós achamos que é o mais certo possível, mas mesmo assim, Pai, como a escolha pessoal, às vezes os nossos filhos caminhos que não são os teus caminhos, mas Deus, nós sabemos o que diz a tua palavra, que os teus filhos, Senhor, que os nossos filhos, Senhor, são a herança do Senhor, Pai. Foi o Senhor quem nos deu para que nós os criássemos para ti. Portanto, Deus, nós oramos agora pelos filhos de todos aqueles que creem, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra, Pai, que os nossos filhos vão perfumar as nações, que os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro, que ela vai, Senhor, alcançar o alvo. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos os nossos filhos a Ti, aonde quer que eles estejam, nós os cobrimos com fé e com amor, nós escondemos os nossos filhos dos olhos do maligno, Senhor, e nós te pedimos que o Senhor esteja sobre eles com o Teu olhar, Senhor, em nome de Jesus, e que graça, Senhor, e favor esteja sobre eles. Nós oramos por espírito de revelação e de sabedoria sobre os nossos filhos, Pai, que os olhos espirituais deles sejam abertos, e que aqueles que ainda não te conhecem possam se voltar para ti. Deus, que aqueles que já te conheçam, que cumpram o propósito do Senhor na vida de cada um deles. Pai, nós te pedimos que fortaleça e que estabeleça os nossos filhos nessa geração, Senhor, no meio onde eles estão inseridos, que eles possam ser testemunhas fiéis do Senhor, que eles possam levar
as tuas verdades, É Deus. verdade. Nós, Senhor, consagramos cada um deles a Ti. Amém, Deus. Senhor, nós te Em nome de pedimos Jesus. agora que a luz do Senhor esteja Senhor. iluminando a vida deles, É verdade, para que eles Deus, possam assim seja, ficar, Senhor, Senhor, nós agora concordamos, como ó Deus. foco do Em Senhor, nome e de o Jesus. Senhor Em nome possa de Jesus. alcançá-los no nome do Senhor Amém, Jesus. Pai. Amém. Pai, nós colocamos Amém. também diante de Ti, Senhor, a vida daqueles que estão enfermos. É verdade, Deus, em nome de Jesus. Senhor, e nós não podemos deixar de lembrar que muitas vezes a enfermidade é Aleluia. fruto dessa separação, Amém, Deus. Senhor, que foi pregado aqui. É Senhor, verdade, muitas vezes, porque a pessoa não entende que em Cristo ela volta a ser um contigo. É verdade. Ela Amém. vive como Aleluia. se fosse separada de Ti. Ela vive, Senhor, uma vida distante do Senhor. É verdade. E distante do Senhor, o que acontece, Senhor, é que muitas vezes nós erramos, É verdade, nós pecamos, É nós verdade, saímos, Deus. Senhor, do cumprimento dos É verdade, propósitos Deus. e É da verdade, palavra e Deus. das leis e É dos verdade. mandamentos do Senhor, Pai. É verdade. E quando isso acontece, nós ferimos o nosso corpo É físico, verdade. nós adoecemos no nosso corpo, É na verdade. nossa alma, É verdade. muitas vezes. Senhor, como Sempre caso de curioso, depressão, Senhor, com a ignorância Senhor, do teu como povo, caso Deus. de medo. Em Pai, a nome tua de palavra Jesus, diz Deus. que o verdadeiro amor lança Deus, fora ajuda o o teu medo. povo, Senhor, Essa com pessoa, santa Senhor, onde quer que ela misericórdia, esteja, Senhor, em nome ela de está Jesus, longe do Senhor. teu amor, ela não está se Aleluia, sentindo Senhor. amada por Mostra, ti, Deus, Senhor. e cura, Ela não salva, está se Senhor. sentindo Faz um milagre, pertencendo Senhor, ao esta Senhor. noite na vida Por desta isso, irmã, Pai, em Deus. nome de Ó, Jesus, que Senhor, o queremos Senhor ouvir um possa testemunho poderoso, alcançá-la, Senhor. porque o Em Senhor nome é de Abba. Amém. E que, Amém. Senhor, através, Senhor, da conversão dela hoje, ela possa, Senhor, estar mais próxima Amém, de Ti. Deus, é E verdade, que, Senhor, esse medo que estava sobre a Aleluia. vida dela caia por terra. Amém, Deus, em nome de Porque ela Jesus. sabe que é amada pelo Senhor. Porque, Pai, a sua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. É verdade. Nós éramos inimigos teus e o Senhor já nos alcançava com o teu verdade, amor. Deus. Portanto, Aleluia. Deus, ainda que a pessoa estivesse andando por caminhos longe do Senhor, o Senhor já amava. É Pai. verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por aqueles que estão doentes nessa noite. Que Amém, cada um Deus, é deles verdade. possa ser Amém. alcançado Em nome pela de Jesus, tua nós saúde. concordamos. Nós sabemos Em que nome Jesus de conquistou na Jesus, cruz do Deus. Calvário em Assim nosso é, lugar. Deus, está Ele feito, conquistou Senhor. cura. Em nome Ele de conquistou Jesus. saúde. E que Amém. a saúde de Deus Amém. entre agora Amém. nos corpos Amém. físicos. É verdade. Entre agora Em nome na de alma das Jesus. pessoas. Em E que nome elas de sejam Jesus. curadas. Nós Elas declaramos, sejam em nome revestidas de pela Jesus. saúde Uma do palavra alto de da Aleluia. Nós dizemos os corpos doentes dessa Aleluia. noite. Amém. Entrem em linha com a saúde de Amém. Deus. Deus, é E verdade. sejam Jesus curados. Em Em nome nome do de Senhor Jesus Jesus Cristo de Em Nazaré. nome Que de todos Jesus. aqueles que Aleluia. sentiam Em mal no nome seu de corpo Jesus. físico possam passar a se sentir bem a partir de agora. Amém, Deus, No assim nome seja. do Senhor No nome de Jesus. Amém. E que a cura se Amém. processe completamente Amém. para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Deus, nós queremos Amém. ouvir os testemunhos É verdade. daqueles que Sim, hoje Em ouviram nome a de tua Jesus. palavra, Sim, Senhor, Senhor. e Em foram nome de curados. Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É verdade. Amém. 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 Aleluia. Pai Santo, ainda esta noite, Deus, nós trazemos diante de Ti, Senhor, os nossos governantes, ó Deus. Pai Santo, eu sei que Tu os conheces, Senhor. Tu sabes muito bem quem são, ó Deus. Ó Deus, e se eles estão naquela posição onde estão, Deus, foi porque Tu o permitiste, ó Pai. Mas Tu permitiste, Senhor, para que eles possam glorificar e honrar o Teu nome, ó Deus. E sabemos que tantas vezes, Senhor, assim não é, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós ordenamos ao Rei de Tiro, em nome de Jesus, que cesse a sua atividade deste governo. Amém. Nós o amarramos, Amém. repreendemos, Aleluia. nós destruímos, queremos te dizer, Rei de Tiro, tu não tens poder sobre este país, a tua Amém. atividade está cessada, a tua boca está amarrada, em nome de Jesus, não há dardos inflamados teus sobre o nosso Amém. governo, em nome de Amém. Jesus. Pai Santo, eu oro pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, Senhor, pelo nosso Presidente da República, ó Deus, eu te apresento, Deus, para que a luz desta intercessão seja sobre a vida dele, ó Pai. Ó Senhor, para que ele possa ser um veículo teu, Deus, para abençoar a nossa nação, Senhor. Que ele possa ser um veículo teu, Senhor, de retidão, Pai. Que esta nação, Senhor, possa ser um exemplo de retidão, ó Deus. Que ele possa usar os seus poderes, ó Pai, para o bem, Senhor, para fazer cumprir, Senhor, ó Deus, a tua Constituição, Senhor. Ó Deus, mesmo não conhecendo a lei, mesmo não conhecendo a palavra, Senhor, tu sabes, Senhor, tu imprimiste o teu DNA em cada homem, Senhor.
Oh Deus, Ele tem a tua natureza divina também, ó Deus. Fala ao coração dele, Senhor, para que ele possa ser um instrumento das tuas mãos. Espírito Santo, eu oro para que tu te movas na vida dele. Oh Deus, guarda o Senhor e protege, Deus. Livra-o de todo o mal, Senhor. Nós protegemos a vida dele, Senhor, com oração, Deus. Nós o abençoamos com conhecimento divino. Oh Senhor, e oramos para que ele seja sensível à voz do Espírito Santo, Deus. Oh Pai, põe as pessoas certas à volta dele, Senhor. Sabemos que ele não decide sozinho, Senhor. Oh Deus, aquele comitê, Senhor, de líderes, Senhor, que o ajudam, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós abençoamos a vida deles também, Senhor. Nós intercedemos, Senhor, para as famílias deles, oh Pai. Intercedemos, Senhor, para que o bem, Senhor, governe a nossa nação, oh Deus. Oramos também, Senhor, pelo nosso primeiro-ministro, António Costa, Senhor. Oh Deus, por todos os membros do governo, Senhor. Oh Deus, nós intercedemos, oh Deus. Nós os apresentamos diante de Ti, oh Deus, para que a Tua mão seja sobre eles, oh Pai. Nós repreendemos, Senhor, a mão do inimigo também sobre o nosso governo, Deus, para que sejam impedidas leis contrárias, Senhor, à Tua vontade, oh Deus. Nós sabemos, Senhor, que Jonas pregou a palavra, Deus, e Nínive se converteu, Senhor, desde o mais alto ao mais baixo, Senhor. Por isso nós oramos, oh Deus, para que a Tua palavra possa ser pregada nesta nação, Senhor. Oh Deus, para que a Tua palavra possa ser pregada na Assembleia da República, Deus. Que a Tua palavra possa ser pregada nos partidos, Deus. Que a Tua palavra possa ser pregada onde existe um político, Senhor. Oh Deus, levanta homens, Senhor, que possam ser políticos também e coloca-os, Senhor, no governo deste Portugal, oh Deus. Nós entregamos, Senhor, Portugal nas Tuas mãos, oh Deus. Nós entregamos, Senhor, cada Câmara, Senhor, cada Presidente de Câmara, Deus, cada Presidente de Junta de Freguesia, cada vereador, oh Deus, em nome de Jesus, oh Deus. Nós confessamos e proclamamos Portugal para Ti, Senhor, para que haja hombridade, Deus, para que haja honestidade, Senhor, para que haja justiça, Senhor. Oh Deus, para que os pobres, Senhor, possam ser favorecidos de tal forma, Deus, que não haja pobres na nossa terra, Deus. Nós rejeitamos, oh Deus, todo o espírito de pobreza, Senhor. Rejeitamos todo o espírito de dívida, Deus. Rejeitamos, Senhor, todo o espírito de fraqueza, Deus, de sofrimento, Deus. Nós proclamamos Portugal como um país próspero, Deus, como um país abundante, Senhor. Oh Deus, que as nossas águas, Senhor, deem peixe, Deus. Que os nossos animais, as nossas vacas deem leite com abundância, Senhor. Que o algarve produza laranja, Senhor. Oh Deus, que haja giz em abundância, Senhor. Que o fruto da nossa terra seja abundante, Senhor. Que nós possamos voltar a ser celeiro da Europa, Deus, como já fomos, oh Deus. Em nome de Jesus, proclamamos esta palavra para Portugal. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cristina, eu sei que você agora está envolvida com negócios. É verdade, não é? E eu ia pedir para a Cristina poder orar por investimentos, grandes investimentos para Portugal e pelas empresas em Portugal. E também cancelar todo e qualquer espírito que possa estar sobre o desemprego em Portugal. Amém. Amém? Aleluia. Te damos graças, Pai. Sim, Te damos Deus. graças nesta noite por tudo aquilo que nós já vimos tu fazer, Senhor. Te damos graças, Senhor, por sentirmos presentes aqui neste lugar, Senhor. E nesta noite, Senhor, te damos ainda graças, Senhor, pelas almas que já foram salvas para Ti, Senhor, e por aquilo que Tu vais fazer a partir de hoje nas suas vidas, Senhor. Porque Tu dizes, Senhor, que a verdade te libertará. E Tu és a verdade, Senhor, e a verdade te liberta, Senhor. Por isso nós sabemos que as vidas, Senhor, que hoje ouviram, Senhor, a Tua palavra aqui neste lugar, se vão ser vidas transformadas, Senhor, que além do conhecimento que adquiriram hoje, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito, que elas tenham sede, Senhor, de Te conhecer, sede, Senhor, de se colocarem em igrejas, Senhor, perto das suas localidades, Senhor, perto das suas casas, Senhor, que entrem, Senhor, em contacto com a Oasis TV, Senhor. Pai, que despertes nelas o desejo de conhecerem mais, Senhor. Porque hoje, Senhor, foi um evento, Senhor, mas Tu queres muito mais fazer nas suas vidas. Tu queres transformar, Senhor, porque esse é o Teu compromisso, é o compromisso que Tu tens com a Tua palavra, Senhor. Oh Pai, nós hoje também Te queremos entregar, Senhor, este país, Senhor, a nível, Senhor, de todas as empresas, Senhor, sim, Deus, em nome de Jesus. desde a microempresa, Senhor, às grandes empresas, Senhor, nós colocamos todos no Teu altar, Senhor. Nós sabemos que este país precisa de investimento, Senhor, mas, Senhor, queremos, Senhor, que esse investimento chegue a Portugal, Senhor. É verdade, Mas Deus, em que nome os de nossos Jesus. líderes, Senhor, as nossas empresas,
empresas, Senhor, sim. saibam distribuir, Senhor, Amém. e saibam Amém. gerir, Senhor, Sim, tudo Amém, aquilo, Deus, em Senhor, nome de que tu Jesus. vais fazer. Aleluia, Senhor. Acreditamos, Senhor, Amém, cremos, Deus, em Senhor, nome que de tu Jesus. vais fazer grandes coisas Sim, neste Senhor. país, Amém, Deus, em Senhor. nome Pai, de que Jesus. este é um Aleluia, tempo, Senhor. Senhor, que tu nos chamastes para este tempo, verdade, Senhor, para intercedermos por este povo, Amém, Senhor, Deus. para Em nome intercedermos de por esta Jesus. nação, Em Senhor. nome de Por Jesus. isso, Senhor, nós sabemos, Senhor, verdade, Deus. que empresas prósperas, Senhor, trazem trabalhadores Sim, satisfeitos, é verdade, Senhor, trazem em nome povo de feliz, Jesus, Senhor. Senhor. Povo Faz feliz, crescer, Senhor, Senhor, as traz empresas, produtividade, Senhor. Senhor. Por isso, Senhor, Repreendemos nós os queremos empregos, ver, Senhor, em Senhor, nome as do Senhor. vidas, Senhor, as vidas de todos os cidadãos deste país, Senhor, transformadas, Senhor, Amém. e que saibam, Amém. Senhor, que é a tua Em glória nome de aqui, Jesus. Senhor, que a Em tua nome de glória Jesus. manifesta Sim, nesta Senhor. terra, Amém, Senhor. Deus. Porque tu Amém. disseste, Senhor, para nós Amém. orarmos, vindo a nós o Aleluia, vosso reino, É verdade, que Deus. seja feita a tua vontade, Sim, assim Pai, na em terra como nome no de céu, Jesus, Senhor. Senhor. E nós sabemos que Amém. tu tens boas coisas, É Senhor. verdade, Ó Senhor. Pai, que nós possamos fazer as melhores Aleluia. escolhas, Senhor. Que nós Sim, possamos, Senhor. Senhor, saber escolher o melhor caminho, Senhor. verdade, Dá-nos a Deus. sabedoria que destes a Salomão, Senhor. Amém, Deus, Dá-nos que a assim seja, sabedoria, Senhor. Senhor, que tu Aleluia, dás ao Senhor. teu povo que É pede, verdade, Senhor. Deus. Porque É tu verdade, dizes Senhor. pedir e dar-se Salomão usar, foi próspero, buscar e Senhor. encontrareis, Precisamos Senhor. dessa E nós, sabedoria, Senhor, Deus, nesta para noite, Portugal, Senhor, Senhor. te Em nome pedimos de Jesus, sabedoria, Deus. Senhor, para nos chegarmos mais a ti, Senhor. Amém. E para alcançarmos Aleluia, tudo Senhor. aquilo que tu tens de bem para Amém. nós, É Senhor. verdade, Porque só aleluia, tens Senhor. pensamentos de bem e não de mal, Amém. Senhor. É verdade, Ó Deus. Pai, porque tu, Senhor, Sim, tu és Deus. o Deus, Senhor, que nos dá muito daquilo que nós podemos pensar ou pedir, Senhor. verdade, E por Senhor. isso, Amém. Senhor, nós Em nome de clamamos Jesus, a ti e reivindicamos, Senhor, para o teu povo, Senhor, e para esta nação, tudo aquilo que tu tens para nós, É Senhor. verdade. Tu tens Amém. um mar Sim, repleto Deus. de bênçãos, Amém. Senhor. Em nome Tu de tens a Jesus, bandeja Pai. preparada, Senhor. Ajuda-nos a alcançá-la, Amém. Senhor. Dá-nos a sabedoria, Senhor, Amém. para que isso Aleluia, tudo, Senhor, Pai. tudo aquilo que tu tens para nós, Senhor, seja alcançado com Amém. brevidade, Senhor. Porque os tempos estão próximos, Senhor, e a tua vinda está próxima, É Senhor. verdade. Nós sabemos que temos muito para fazer nesta terra, verdade, Senhor. Senhor. Faz-nos pequenos discípulos, Senhor. Amém. Queremos ser Amém, Deus, pequenos Senhor. cristãos, Senhor. Pequenos Amém, cristos Deus. nesta terra, Senhor. Amém. Para levar Aleluia. as boas novas, a salvação, Senhor. Amém, A todos Deus. aqueles que ainda não te conhecem, É Senhor. verdade, Deus. Tantos Em nome milhões de milhões de pessoas neste mundo, Senhor. Amém, Que Deus. ainda, Senhor, muitos não te conhecem, É Senhor. verdade. Que a tua Amém. palavra os Aleluia. alcance, Senhor. É E que verdade. a tua presença enche as suas vidas, Senhor. Para que brevemente tu possas chegar a esta terra, Amém, Senhor. Deus. E nos Assim aguentar, seja. Senhor. Bem, como Senhor. tu Nome tens de Jesus. prometido, Em nome Senhor. de Jesus. Te damos Em nome graças, de Jesus, Senhor, Senhor. por estares aqui conosco, É Senhor. verdade. Te damos Amém. graças por estares com quem nos está a ouvir, Senhor. Amém. Porque tu nesta noite sei que vais fazer a diferença em muitas vidas, Amém. Senhor. E te Aleluia. glorificamos porque tudo é para a honra e glória do teu É nome. verdade. Senhor. Tudo te Aleluia, pedimos, Pai, Senhor. em nome do teu Em Filho nome amado, de Jesus, Senhor, Pai. que tão grande sacrifício fez, Senhor, para que nós possamos ter comunhão contigo. É verdade. Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória. Eu quero pedir à pastora Janete que possa chegar aqui também para poder. Nós vamos terminar o programa, mas antes de terminarmos, eu estava aqui a ouvir a oração e estava também a intercessão e veio algo ao meu coração. Nós amanhã às 8h30 da noite, nós vamos estar em Oasis TV e vamos ter connosco a pastora Karine. Podes ver. Nós vamos ter connosco a pastora Karine Rezende, que vai trazer uma palavra que é vencendo pela legalidade. Ok? Vencendo pela legalidade. Pastora Karine Rezende, do Ministério Catedral da Família. Ok? Ela vai estar connosco, não perca. Vai ser também uma noite de poder, uma noite em que vai haver respostas de Deus para a sua vida. Mas antes, nós vamos terminar, mas antes disso, eu quero orar pelo teu ministério, Amém. pela tua igreja, pela tua vida, pela tua família. Ok? E depois nós vamos terminar com a pastora Janete, que vai orar especificamente pela Oasis TV. Amém. É a primeira vez que eu peço isto. Amém. Mas a verdade é esta. Se nós nos movemos para que sejamos, como dizíamos ontem, flechas, se nós nos movemos, não é para sermos flechas, se nós nos movemos para que a Oasis TV seja a flecha, então nós temos que ser um bom arco para ter força para atirar a flecha. Amém. Com o propósito para o qual a Oasis TV cresceu, ele nasceu e está a crescer. Amém, é verdade. Amém? Nós ainda estamos com algumas coisas, alguns problemas técnicos e isso tudo, mas nós acreditamos numa coisa.
E deixe-me dizer também, se você notou que existe alguma coisa que poderá ser melhorada, olha, envie. Olha, epá, vocês deviam melhorar aqui, deviam melhorar ali. E diga também, olha, eu também sou bom nesta área, tenho este dom, este talento e quero estar convosco, quero colaborar convosco. Envie a sua mensagem, envie o seu contacto por privado para nós podermos contactar também. Mas também lhe digo uma coisa, se Deus está a tocar no seu coração, para de alguma forma você poder abençoar este ministério, para podermos crescer em equipamento, para chegar mais longe, com mais qualidade, sinta-se à vontade. Diga isso também por mensagem e de alguma forma nós vamos fazer chegar a fórmula de você poder abençoar este ministério. Ok? Nós temos estado a alcançar vidas. Nós estamos a chegar em 48 países, Pastor Nelson. Países onde é proibido ministrar, onde é proibido pregar o Evangelho e temos lá pessoas que nos estão a ouvir. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos a alcançar coisas que nunca pensámos alcançar em 8 meses. Estamos a tocar em vidas que nunca pensámos. 8 meses estamos a chegar a sítios onde humanamente eu era impossível ou qualquer um de nós era impossível chegar. Mas a Oasis TV está a chegar. Amém. Glória a Deus. E se Deus está a tocar no teu coração para seres um abençoador, para seres um servo também que te queiras juntar a este ministério Oasis TV, manda uma mensagem. Em qualquer lugar onde estejas no mundo. Porque em qualquer lugar do mundo nós podemos servir a Deus através dos meios de comunicação, que são os meios que vão mais longe, mais rapidamente. É verdade. Ok? E eu vou orar pela tua igreja cristã na cidade, pelo teu ministério, e depois vamos terminar com a pastora Janete, que é uma das responsáveis da Oasis TV, por toda a área da comunicação, de redes sociais e isso tudo, e é uma pastora abençoada. Amém? E ela tem uma unção especial quando ora. Ela ontem orou por obesidade. Uau! E eu tremia aqui. Eu só pedia, Senhor, que esta oração venha para mim para eu perder a barriga. Ok. Nós vamos vai fechar a boca. Vai fechar a boca, mas ok. Isto é para outra pergunta, ok? Então vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero colocar no teu altar, Senhor, este homem que é o seu filho, Senhor, Nelson Viegas, Senhor, toda a sua família, Senhor, Lau Kadosh, os seus filhos, Senhor. Pai, tu sabes que eles são teus servos, mas acima de tudo são teus filhos que cumpriram e que obedeceram ao teu chamado, Senhor. Ó Deus, e que numa altura da história, Senhor, eles decidiram abrir este ministério Igreja Cristã na cidade, Senhor. Pai, eu quero, ó Deus, te pedir em nome de Jesus, Senhor, para que tu possas estender a tua mão, Senhor, e possas começar a tocar, Senhor, possas começar ó Deus, a dar uma unção de expansão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E quero-te pedir também, Senhor, Pai, que tu possas enviar, Senhor, ó Deus, uma unção tal, Senhor, que possa começar a atrair riquezas, Senhor, para a expansão do ministério, Senhor, para a implantação do ministério, Senhor. Ó Deus, nesta fase, Senhor, em que eles estão a buscar, ó Deus, uma nova casa para, ó Deus, juntar a congregação, Senhor. Eu quero-te pedir, ó Pai, para que tu, Senhor, não envies, Senhor, uma garagem escondida num canto de uma rua ou de um beco, Senhor, mas tu possas enviar, Senhor, e abrir as portas, Pai, para a loja, Senhor, para um lugar, Senhor, numa rua mais concorrida, Senhor, numa rua onde passa centenas de pessoas por dia, Senhor, para que ao ver, Senhor, igreja cristã na cidade, Senhor, ó Deus, sejam impactadas, Senhor, com o teu poder, Senhor, ó Deus, que sejam atraídas, Senhor, para receber do teu amor, ó Pai. Unge, Senhor, o teu servo, ó Pai, ó Deus, com espírito de revelação, Senhor, com poder, Pai, ó Deus, que a tua palavra se cumpra a cada dia na sua vida, Senhor, na vida da sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, e que a tua palavra se cumpra com sinais, prodígios e maravilhas, Senhor. Ó Deus, e que todos aqueles que se juntem, Senhor, com este homem, Senhor, que não seja para se aproveitarem, Senhor, mas que seja para acrescentar, Senhor, que seja para edificar, Senhor, e que seja, Senhor, para subir, Pai, e para implantar o teu reino, Senhor, e expandir o teu reino, Senhor, em todo o lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Amém. 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 Pastor Janete. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor Deus, na Tua presença, Pai, estamos aqui. Pai, nós colocamos, Senhor Deus,
emissora, Pai. É verdade. Que ainda, Senhor Deus, está na internet, mas o Senhor sabe É de verdade. todas as coisas, É dos verdade. desejos, Senhor Deus, dos nossos É corações, Pai. verdade, Deus. Em nome Pai, eu coloco, Senhor Deus, esse ministério, Sim, o Aves sim, TV, o Aves, em Senhor nome de Deus, Jesus, na Deus. tua presença, Amém. no teu altar, Senhor. Em nome Que de o Senhor possa, Senhor Deus, rasgar, Senhor Amém. Deus. Amém. Oh, Pai, abrir as janelas do céu, em Senhor nome, Deus. em nome Abençoando, de Jesus, Pai, em Sim, todas Senhor. as áreas, Amém. Senhor Deus. Em nome- Seja em equipamento, nome de Jesus, seja Senhor. pessoas, Senhor Deus, para Amém. trabalhar, Sim, Pai. Senhor. Em Oh, nome Pai, de em Jesus. nome de Sim, Jesus, Senhor. Senhor Glória, Deus. Senhor. Derrama da tua glória, Pai. Glória, Que Jesus. pessoas, Senhor Deus, Exaltação, gabaritadas, Senhor Deus, para trabalhar Glória, na Senhor. televisão, venha aqui Nós conosco, recebemos, Pai. Pai. Oh, Pai, em nome de Obrigado, Jesus Senhor. Cristo, Em Senhor. nome de Jesus. Oh, Pai, abençoa, Senhor Deus, Amém. que as vidas, Senhor Deus, Amém. possam, Senhor Amém, Deus, Deus. sentir no coração, Amém. Senhor Deus, Amém, de Deus. ajudar, Aleluia. de abençoar, Aleluia, de Senhor. ser mantenedora, Senhor Deus, Amém. dessa obra, Amém, Pai. Deus. Em Essa nome obra, de Senhor Jesus, Deus, que Senhor. tem chegado Em em nome tantos de Jesus, lugares, Pai. Pai, que Amém. tem edificado Obrigado, Pai. tanta gente, Senhor Sim, Deus. Deus. Oh, Pai, pessoas Em têm nome de sido Jesus, curadas, Pai. têm sido abençoadas através É dessa verdade, emissora, Senhor. Pai. É verdade, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando, Amém, Pai. amém, Deus. Abençoando, Amém. Senhor Deus, a vida do Amém. Pedro Em e nome da de Paula, Jesus, Senhor Senhor. Deus. Em Que nome são os de líderes, Jesus, Senhor Senhor. Deus. Que são Em nome de os Jesus. cabeças deste Deus, lugar, Pai. confortar, Em Senhor. nome Todos de aqueles que têm Jesus, Senhor vindo, Deus. Senhor. Que o Senhor Pai, possa capacitá-los a cada Senhor. dia. Amém. Direcionar, Senhor Deus, a cada dia, Amém, Senhor Deus. Pai. Em Oh, nome Pai, de em nome Jesus. de Jesus. Amém. Eu rejeito, renego e renuncio Amém. todo Toda sambalate, palavra tubige, contrária, que possa, em Senhor Deus, se nome de levantar Jesus. contra esse Toda ministério. mentira, Eu toda não aceito, toda Pai. inveja, Eu em não nome aceito de toda Jesus. inveja, toda pessoa Terra que possa agora, em nome de impedir Jesus. o crescimento Em nome desse de ministério, Pai. Em Em nome nome de de Jesus. Porque Em nós nome estamos de Jesus. construindo, Senhor Amém. Deus. Estamos Amém. construindo, Senhor Jesus, Aleluia. essa obra para o Senhor, Amém. Pai. Essa Amém, obra é Pai. do Senhor em É primeiro tua, lugar, Deus. Pai. Em Em nome de de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Muito obrigado mais uma vez a todos. Amanhã, 8h30 da noite, hora de Portugal, a pastora Karine Rezende, do Ministério Catedral da Família, vai estar connosco a ministrar sobre como vencer com legalidade. Amanhã, todos bem-vindos, em nome de Jesus. Pastor Nelson, mais uma vez, companheiro. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Audio Jungle.